Os últimos 40 minutos de trabalho parecem durar uma eternidade. As vozes infantis se misturam em um burburinho contínuo que, ao final do dia, faz latejar a parte de trás da cabeça. Minha turma de crianças mais velhas está particularmente agitada hoje. A primavera age nelas como se fosse seiva de bétula, uma energia que fervilha nas veias e pede passagem. Alexa, não corra tão rápido, você vai cair. Márcia devolve a boneca, Sônia já brinca com ela há uma hora. Minha voz soa calma, automática, sem trair o vazio que carrega dentro de mim, um vazio tão vasto quanto o reservatório de Voronezh. Já se passaram 8 meses, mas ainda acordo no meio da noite estendendo a mão para o lado dele na cama. Só encontro frio. Um espaço vazio que nunca mais será preenchido. Márcia, relutante, entrega a boneca fazendo beicinho. Nesse instante, ela se parece tanto com minha Ksênia quando pequena que algo aperta meu peito com força. Ksênia agora mal aparece em casa. Entre a faculdade e o trabalho extra para ajudar uma amiga, ela está ocupada, adulta. Eu me alegro por isso, de verdade. Só que às vezes, ao voltar para o apartamento silencioso, sinto-me como um velho carvalho solitário no limite do bosque, firme, rangendo ao vento, mas sem ninguém para abraçar. Olha só o que eu desenhei, tia Nádia. Vitya estende um papel com algo azul e cheio de pernas. Que interessante. Um polvo? Arrisco. Não, é uma geladeira, anuncia orgulhoso. Igual a do tio Andrei, que veio consertar a nossa. O nome do meu marido, dito com voz de criança, atravessa meu corpo como uma descarga elétrica. Andrei aparecia frequentemente no meu trabalho. Trocar uma lâmpada, ajustar uma fechadura. As crianças o adoravam. Ele tinha um jeito de lidar com elas sem aquela condescendência adulta que elas percebem a quilômetros de distância. Ficou muito bom, Vitya sorriu, enquanto uma bola se forma na garganta. A noite me recebe com um vento úmido e uma chuva fina, irritante. Abril em Voronezh é assim, imprevisível. Ora um sol carinhoso, ora uma névoa cinzenta que encharca não só os casacos, mas também os pensamentos. Caminho a pé até casa, embora pudesse pegar o ônibus. Cada moeda economizada faz diferença. A mensalidade da faculdade de Ksênia este ano é de 90 mil rublos, quase 3 vezes o meu salário. Só de pensar nisso, um calafrio percorre meu corpo. Mas quando André estava vivo, a gente sempre dava um jeito. Vou conseguir agora também. Meus pensamentos, como sempre, voltam para ele. Lembranças doces e amargas se misturam. Seu riso jogando a cabeça para trás, os buquês de lilás que ele trazia porque sabia que eu adorava, o abraço apertado na nossa última noite juntos como se pressentisse que não voltaria. A calçada molhada brilha sob os postes. As pessoas passam apressadas, se protegendo com guarda-chuvas, enquanto eu conto os passos até o prédio. 123, 124. É mais fácil assim para não pensar. O corredor do prédio está escuro e cheira a umidade. Subo até o 3º andar, arrastando as sacolas com as compras do dia. A porta da casa rende ao abrir. Precisava lubrificar as dobradiças, mas nunca sobra tempo. Antes Andrei cuidava dessas coisas. Agora aprendo a viver sozinha. No correio, um envelope branco chama a atenção. Estranho. As contas costumam chegar no início do mês, e estamos apenas na metade. Pego, examinando o remetente, um cartório notarial com o carimbo da advogada Marina Vladimirovna Pavlova. Algo dentro de mim se contrai. Dentro de casa, o silêncio e o frio são palpáveis. Guardo as compras no lugar, tiro os sapatos molhados e visto o ralo de casa antes de abrir o envelope. Prezada Nadieda Petrovna Sinitsina, a notária Marina Vladimirovna Pavlova solicita sua presença no endereço Rua Plekhanovskaya 15, sala 42, para tratar da herança deixada por seu falecido esposo Andrei Viktorovich Sinitsin. Sentada, releio as palavras. Que herança? Depois que Andrei se foi, só restou este apartamento onde moramos, e as dívidas do empréstimo pessoal, quase 150 mil rublos, contraído há 3 anos para a reforma. Ainda estou pagando. O celular pesa no bolso do ralo. Discando o número indicado na carta, sinto o coração bater descompassado na garganta. Cartório notarial, bom dia, atende uma voz cansada. Bom dia. Meu nome é Nadieda Petrovna Sinitsina. Recebi uma carta sobre a herança do meu marido. Ah, sim. Você precisa comparecer para tomar conhecimento do testamento deixado por seu esposo. Testamento? Minha surpresa deve transparecer até pelo telefone. Mas nós não tínhamos nenhum testamento. Segundo nossos registros, Andrei Viktorovich Sinitsin elaborou e registrou um testamento em setembro de 2022. Você está indicada como herdeira. Posso ir amanhã? Claro. Funcionamos até às 18 horas.
A ligação termina, mas continuo olhando para a tela apagada. Um testamento? Andrei nunca mencionou nada. Em 14 anos de casamento conversávamos sobre tudo, desde a escolha do papel de parede até os planos para a aposentadoria. Por que esconder isso? A noite é um turbilhão de sono interrompido. Ora mergulho em um sono leve, ora acordo com fragmentos de sonhos nos quais Andrei tenta me dizer algo, mas suas palavras se perdem no ar. De manhã, os olhos ardem como se tivessem areia. O cartório me recebe com cheiro de papel envelhecido e mobília envernizada. Marina Vladimirovna Pavlova, uma mulher de cerca de 45 anos, cabelo bem cortado e olhar atento, indica uma cadeira. Seus documentos, por favor. Entrega meu passaporte e a certidão de óbito. O papel cor de pérola, letras severas. Morte confirmada em acidente de trânsito. Cada vez que vejo essas palavras, algo se rompe dentro de mim. A notária confere os dados, faz anotações e retira de uma pasta um envelope lacrado. Este é o testamento do seu esposo, elaborado e autenticado em 14 de setembro de 2022. Você tem o direito de conhecê-lo. Meus dedos tremem ao pegar o envelope. Abro com cuidado. Dentro, folhas timbradas, assinaturas, carimbos. Meus olhos captam trechos soltos. Deixo para minha esposa, Nadieda Petrovna Sinitsina, o apartamento localizado na... Os recursos depositados no Serban, no valor de 1.200.000 rublos, devem ser divididos em partes iguais entre minha esposa, Nadieda Petrovna Sinitsina, e Timofei Olegovich Belikov. A garagem situada na... e todo o seu conteúdo devem ser transferidos a Timofei Olegovich Belikov. Na última linha, escrita à mão com a letra trêmula de Andrei, peço que me perdoem pela mentira. Levanto os olhos para a notária. Quem é Timofei Belikov? Minha voz soa distante, como se não fosse minha. Marina Vladimirovna consulta os papéis. Segundo o documento, Timofei Olegovich Belikov, nascido em 2010, reside na rua Kouzunova 27, apartamento 64. Sua representante legal é Kristina Olegovna Belikova. As paredes do escritório começam a girar. Um menino de 14 anos. Que relação ele tem com Andrei? Eles já foram notificados? Pergunto, agarrando-me à beirada da mesa. Sim, o representante legal do menor também recebeu a comunicação. E o dinheiro? De onde Andrei tirou 1.200.000? A pergunta escapa sem controle. A notária encolhe os ombros. Isso não é da minha alçada. Posso apenas informar que a conta foi aberta em fevereiro de 2023, 3 meses antes de sua morte. Os números não fazem sentido. 1.200.000 dinheiro que eu não sabia que existia. Um menino que eu não sabia que existia. Peço que me perdoem pela mentira. A sala começa a oscilar. Você está bem? A voz da notária parece vir de longe. Quer um pouco de água? Sim, por favor, consigo dizer. A água fria ajuda a clarear os pensamentos, mas a pergunta permanece, ecoando dentro de mim. Por quê? A notária aguarda com paciência enquanto tento me recompor. O que preciso fazer para aceitar a herança? Pergunto, quando a cabeça para de girar. Escrever uma declaração de aceitação, apresentar os documentos necessários. Daqui a 6 meses após a morte do falecido, você receberá o certificado de direito à herança. Assinto mecanicamente preenchendo papéis sem nem saber o que escrevo. Na cabeça, um zumbido ensurdecedor, como um enxame de abelhas. Nome e endereço, data de nascimento. Anoto tudo em um pedaço de papel, sem entender bem por quê. Timofei Beliakov. Quem é você e o que significava para o meu marido? Saio do cartório com as pernas bambas. O sol da primavera queima os olhos, mas dentro de mim é inverno. Andrei, meu amor, meu único. A quem você mentiu? A mim ou a si mesmo? E por que pede perdão? Minha mão encontra no fundo da bolsa o papel com o endereço, Rua Kluznova 27. Conheço o lugar. Há anos, Andrei e eu olhamos um apartamento por lá, mas desistimos. O bairro era caro demais para nós. São apenas 2 da tarde. Ainda falta muito para o fim do expediente. Ksiusha hoje fica até tarde na faculdade. Ninguém me espera em casa e eu não aguento mais esperar. Amasso o papel no punho e sigo decidida para o ponto de ônibus. É hora de descobrir a verdade, por mais dolorosa que seja. O caminho até a casa dos Beliakov parece mais longo do que imaginei. Ou talvez seja o tempo que se estica como uma borracha velha, ficando cada vez mais fino e tenso. No ônibus, o ar é abafado, e uma mulher do outro lado me olha com estranhamento. Devia estar com uma expressão esquisita. Chego ao endereço, mas não subo. O que eu diria se encontrasse um menino desconhecido? Olá, sou a esposa do homem que deixou parte de sua herança para você. Não. Primeiro preciso entender quem é Timofei e como Andrei se conecta a ele.
Em casa, ligo o notebook velho, herdado dos pais de Xiuxa quando ela entrou na universidade. A tecla de espaço afunda e a internet demora, mas minha determinação não vacila. Digito no buscador, Timofei Beliakov Voronezh. Páginas e páginas, mas nada útil. Relutantemente, entro nas redes sociais, algo que evito, mas não tenho escolha. Depois de meia hora encontro Timofei Beliakov, 14 anos, aluno da Escola Físico-Matemática número 55. Na foto de perfil, um garoto magro de cabelos escuros, longos demais para um estudante, segura um troféu brilhante. Seu perfil é quase vazio, algumas fotos de competições de robótica, um repost de um festival científico, 2 clipes musicais. Fico olhando para seu rosto até os olhos doerem. Há algo familiar na linha das sobrancelhas, no formato do queixo. Ou será que só quero enxergar isso? Amplio a imagem e congelo. Os olhos. Timofei tem os olhos de Andrei, cinza escuro, com aquela dobra característica na pálpebra superior. Raros. Inconfundíveis. Meu coração dispara, como se quisesse saltar pela garganta. Através dos amigos do garoto, encontro o perfil da mãe, Cristina Beliakova, dona da rede de supermercados Dia Fresco. Uma mulher impecável, maquiagem perfeita, cabelo arrumado, olhando para a câmera com segurança. Quase 1000 amigos na lista. Verifico um por um, mas Andrei não está lá. Até que em um álbum antigo, a formatura de Timofei na escola fundamental, noto uma silhueta conhecida ao fundo, levemente borrada. É Andrei. Aquele mesmo suéter com padrão norueguês que eu lhe dei de presente no aniversário de 35 anos. O chão some debaixo dos meus pés. O telefone de Cristina está fácil de encontrar. Está no site da empresa. Não sei o que direi, mas meus dedos discam sozinhos. Dia Fresco, bom dia, responde uma voz feminina agradável. Boa tarde. Preciso falar com Cristina Olegovna. Minha voz soa abafada, como se viesse do fundo de um poço. Sobre o quê? Hesito. O que dizer? Sobre meu falecido marido. É pessoal. Diga que é Nadia Sinitsina. Um momento. Uma música de espera. O tempo se arrasta. Conto as batidas do coração. 1, 2, 20, 40. Alô? A voz é baixa com um leve rouco. Quem é você? Sou Nadia Sinitsina, esposa de Andrei Sinitsin. Cada palavra sai com esforço. Silêncio. Longo. Cortante. O que você quer? Pergunta ela por fim. Conversar. E sobre Timofei? Outra pausa. Ouço sua respiração rápida e irregular. Vem ao meu escritório. Avenida Leninsky 126, Centro Empresarial Progresso, 5º andar. Daqui a 1 hora. O telefone desliga. Baixo o aparelho lentamente. Ela sabe quem eu sou. Sabe do que se trata. O prédio do Progresso reluz em vidro e aço. O segurança na entrada me examina com um olhar calculista. Casaco gasto de entre estações, bolsa velha, sapatos comprados há 3 anos. Sei como devo parecer, uma mulher cansada de meia-idade, uma simples educadora infantil. Vou até Cristina Olegovna Beliakova, digo. Ele telefona, confirma, acena para os elevadores. O escritório cheira a perfume caro e café fresco. Uma secretária de unhas impecáveis me conduz até a sala. Ampla com janelas panorâmicas que dão vista para o centro da cidade. Cristina Beliakova está sentada atrás de uma mesa maciça, digitando algo no notebook. Ao vivo, é ainda mais impressionante do que nas fotos. Pele de porcelana, cabelos pretos como asa de corvo, postura ereta. Só as finas rugas nos cantos dos olhos denunciam a idade. Sente-se, indica uma poltrona sem me olhar. Café? Chá? Não, obrigada. Sento-me, apertando a bolsa como se fosse um salva-vidas. Ela fecha o notebook e finalmente levanta os olhos para mim. Escuros. Penetrantes. Olha-me com a intensidade de quem avalia um rival ou uma ameaça. Então diz, recostando-se na cadeira. Você soube do testamento? Não é uma pergunta. Assinto incapaz de falar. E agora quer saber quem é Timofei. Seus dedos batucam na mesa. Unhas longas pintadas de um bordô escuro fazem um som ritmado, como gotas de chuva em uma calha. Sim, consigo murmurar. E daí? Ela dá de ombros. Pensei que este dia nunca chegaria. Andrei era tão cuidadoso todos esses anos. Calou-se observando-me. Depois levantou-se de repente, foi até um armário, pegou uma garrafa d'água e serviu-se. Sua mão tremia, e algumas gotas caíram na mesa. Andrei está morto, disse, como se tentasse convencer a si mesma. Ainda não consigo acreditar. 14 anos. Não é brincadeira, é uma vida inteira. 14 anos do quê? Minha voz soa estranha, rouca. Ela vira-se para mim. Nos olhos, algo brilha, dor, raiva, arrependimento. Da nossa relação.
Timofei é filho de Andrei. As palavras caem como pedras. Ouço o baque no chão, o estilhar dos fragmentos, o ricochetear nas paredes. A sala gira, flutua. Não desmaie, ordena Cristina seca. Acha que é fácil para mim? Respiro com dificuldade, agarrando os braços da poltrona. Não é verdade, sussurro. Andrei não poderia. Podia. Corta ela. E fez. Há 14 anos, nos conhecemos em uma festa da empresa. Seu marido consertava equipamentos no meu primeiro supermercado. Uma noite que se estendeu por anos. Virou-se para a janela, e notei como seus ombros se tensionaram sob o casaco caro. Não planejei a gravidez, mas quando soube, decidi manter. Andrei ficou em choque no início, depois se envolveu. Vinha 2, 3 vezes por 2 ou 3 vezes por semana. Trazia dinheiro, ajudava com as lições de Timofei. Para o menino ele era apenas o tio Andriusha, um bom amigo da mãe que o ensinou física, matemática e a consertar todo tipo de coisas. Cada palavra dela era uma agulha que se cravava 2, 3 vezes por semana no meu coração. E eu, tola, achava que eram horas extras, encontros com amigos, serviços urgentes. Ele disse que se divorciaria de você quando Xenia crescesse, continuou ela. Esperou anos até que a filha ficasse independente. Mas os anos passaram. Lembrei-me de como Andrei trazia bônus todo mês, de como chegava tarde por chamados emergenciais, de como passava os fins de semana, ajudando um amigo com concertos. Todos esses anos, um gosto metálico encheu minha boca. Não acredito, sussurrei. Mostre-me alguma prova. Cristina aproximou-se da mesa, abriu uma gaveta e tirou um álbum de fotos. Empurrou-o na minha direção. Aqui, no verão passado na Dasha. Com esforço abri a capa, e imediatamente me arrependi. Das páginas brilhantes, sorriram para mim rostos felizes. Andrei e Cristina, um adolescente entre eles. Sentados na varanda de uma casa com uma melancia e taça sobre a mesa. Andrei abraçava o garoto pelos ombros. Tinham o mesmo sorriso, a mesma inclinação de cabeça. Na foto seguinte, pai e filho curvados sobre um aparelho na garagem. Depois, os 3 ao lado de uma árvore de Natal. E mais. Dezenas de fotos, dezenas de provas de traição. Neste fim de semana, estávamos no parque aquático, disse Cristina, virando as páginas. Aqui no Oceanário de Moscou. Andrei nos levou de carro. Eu me sentia dilacerada. Cada palavra, cada imagem era um soco no estômago. Todos aqueles anos em que economizei em tudo, guardando cada rublo para os estudos de Xenia, remendando roupas e comprando comida em promoção, enquanto ele vivia uma segunda vida. Uma vida de parques aquáticos, oceanários, dachas e presentes. E o dinheiro? Espremi entre os dentes. De onde vieram os 1,2 milhão? Cristina deu um sorrisinho amargo. Ah, isso é interessante. Nos últimos 3 anos, Andrei começou a juntar. Dizia que era para um dia difícil. Pensei que fosse para mim e Timofei. Aparentemente a consciência acordou. Decidiu garantir as 2 famílias. Ela fechou o álbum e o afastou. Sabe, eu não queria que você soubesse. Sua voz soava cansada. Por que revelar agora? Andrei está morto. Tenho meu próprio negócio, não preciso de nada. Mas há o testamento. Ele nunca mencionou que o havia feito. Fiquei paralisada. Na minha cabeça, uma única ideia girava. 14 anos de mentiras. 14 anos de vida dupla. Você está bem? Perguntou Cristina, e em sua voz houve um lampejo de algo parecido com compaixão. Ergui os olhos para ela. Como pode me perguntar isso? Você destruiu minha vida. Roubou meu marido, seu amor, seu tempo, seu dinheiro. Não roubei nada, respondeu ela, o rosto endurecendo novamente. Ele vinha por vontade própria, ficava, amava seu filho. Sim, foi injusto com você, mas eu não ia privar meu filho de um pai. Ela se aproximou da janela, dando-me as costas. Timofei não sabe que Andrei é seu pai. Para ele seria demais, especialmente agora que Andrei se foi. O menino sofreu muito com a morte dele, chorava à noite. Em sua voz ecoou uma dor genuína, e isso, talvez, foi a única coisa que consegui entender. A dor da perda. Essa, nós dividíamos. E agora? Perguntei, sentindo-me vazia. Cristina virou-se, olhando-me por um longo momento. Acho que devemos nos encontrar, as 3. Você, eu e Timofei. Conversar sobre a herança de forma civilizada, sem escândalos ou processos. Você quer que eu conheça ele? Não conseguia acreditar. Sim, ele tem o direito de saber quem você é, e você tem o direito de conhecê-lo. Afinal, é o filho do seu marido. Suas palavras soavam racionais, até generosas, mas por trás delas sentia-se um cálculo frio. Aquela mulher dividira a cama, alegrias e tristezas com meu marido por 14 anos, mas não queria dividir seus bens.
Levantei-me, as pernas mal me sustentavam. Bem, disse. Vamos nos encontrar. Mas não no seu escritório nem na minha casa. Em território neutro. Razoável, concordou Cristina. O café Provença na Kolsovskaya amanhã às 15 horas serve? Assenti. Já não me importava. O mundo havia virado de cabeça para baixo, e eu não sabia mais onde ficava o chão. Só sabia que precisava sair dali, daquele escritório impregnado com o perfume de Cristina e o fantasma da traição de Andrei. Ao chegar à porta, ela me chamou. Naderda, se isso significar algo, ele a amava. À sua maneira. Não respondi. Que diferença fazia agora? O sol batia em meu rosto quando saí do centro de negócios. O dia de abril era claro, vibrante, cheio de vida. As pessoas passavam apressadas, riam, conversavam. Eu, porém, caminhava sem rumo, com um único pensamento. O homem com quem vivi 16 anos nunca existira de verdade. Falei tudo com a mesma calma de sempre, embora por dentro tudo se revolvesse com a reação dela. Eles tiveram um relacionamento por 14 anos, quase toda a nossa vida em família. E você conta isso com tanta tranquilidade? Gritou Ksenia. Aquela mulher roubou nosso pai, e você fica aí sentada como se fosse de pedra. Precisamos processar, contestar o testamento, tirar tudo deles. Ela se agitava pela cozinha como um animal ferido, com raiva, dor e ressentimento misturados em um único surto. Eu a entendia. Há pouco tempo, sentirá a mesma coisa. Amanhã me encontro com eles, falei baixinho. Com Cristina e Timofei. Ksenia virou-se bruscamente, olhando-me com incredulidade. Por quê? Quero entender o que fazer daqui para frente e conhecer o garoto. Que garoto? O que você quer entender? Sua voz tremia de lágrimas. Que o pai nos traiu. Que trocou a gente por alguma rica senhora. Ksiusha, o menino não tem culpa. E nós também não. Ela afundou na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Nós não temos culpa de nada. E agora tenho que dividir as memórias do meu pai com algum estranho. Apertei-a contra mim, sentindo seus ombros magros tremendo. Minha menina, minha pequena. Só então percebi o quanto ela sofria. Não apenas me roubaram o marido, tiraram dela o pai. Eu resolvo tudo, sussurrei, beijando sua cabeça. Prometo. O Café Provence era um lugar aconchegante no térreo de um casarão antigo. Paredes claras, mesas de madeira, guardanapos de renda e o cheiro de pão recém-assado. O cenário perfeito para um chá em família. Só que a nossa família era estranha. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto. Os dedos tremiam tanto que deixei o cardápio cair 2 vezes, e depois não consegui pronunciar direito a palavra cappuccino. A garçonete me olhou com pena, provavelmente achando que eu era uma mulher de meia-idade nervosa por um encontro. Eles chegaram pontualmente às 3. Cristina, elegante em um terno café com leite e um colar de pérolas. E Timofei, um adolescente alto e desengonçado, de jeans e camisa xadrez, com os cabelos escuros despenteados. Fitei-o sem cerimônia, esquecendo as boas maneiras. O garoto andava meio curvado, como se não soubesse bem onde se encaixar. Quando se aproximaram, pude ver seu rosto com clareza, e algo dentro de mim se partiu. Olhos cinzentos, um nariz com uma pequena corcova, uma covinha no queixo. Era uma versão jovem, suavizada do rosto de Andrei. Bom dia, Cristina sentou-se à mesa. Timofei, cumprimente a Naderda Petrovna. É uma boa amiga do tio Andriusha. O garoto assentiu, baixando os olhos. Bom dia. Olá, Timofei, minha voz saiu abafada. Fizemos o pedido. Café para os adultos, milkshake para o garoto. Um silêncio desconfortável pairou sobre nós. Timofei, Cristina virou-se para o filho. Naderda Petrovna queria conhecê-lo. Ela era muito próxima do tio Andriusha. O menino levantou a cabeça, olhou-me com mais atenção e de repente perguntou. Você é irmã dele? Andrei era filho único. A mentira gerava mais mentiras. Não, comecei, sem saber o que dizer. Cristina lançou-me um olhar de advertência. Nós estudamos juntos há muito tempo, e depois mantivemos contato, inventei. Timofei aceitou a versão com um aceno de cabeça. O ar ficou um pouco menos pesado. Ele vinha muito à nossa casa, disse o garoto, mexendo o milkshake. Me ajudava com as lições, especialmente em física e matemática. Dizia que eu seria um ótimo engenheiro. Ele não olhava para mim, mas para algum ponto no espaço entre nós, como se visse algo ou alguém. Ali. Em casa eu tinha uma oficina inteira, continuou. Quer dizer, não em casa, mas na garagem da minha mãe. O tio Andriusha me ensinou a soldar, consertar aparelhos. Juntos, montamos um robô classificador e ganhamos o primeiro lugar em um concurso no ano passado. Sua voz carregava uma ternura, uma saudade tão profunda, que me cortou a respiração. Aquele garoto amava Andrei. De verdade.
Nós íamos a todas as feiras de tecnologia, animou-se. Na primavera passada fomos a Moscou, ao Museu Politécnico. Minha mãe não pôde ir, estava trabalhando, mas o tio Andriusha tirou folga e me levou. Passamos o dia todo lá. Lembrei-me. Um ano antes, em maio, Andrei disse que ia a um seminário sobre novos equipamentos. Ficou fora 2 dias e voltou com caixas de chocolate e um cachecol para mim, além de um ursinho de pelúcia para Ksenia. Do seminário brincou na época. Quero ser engenheiro robótico, disse Timofei, os olhos brilhando. Vou criar robôs inteligentes para ajudar as pessoas. O tio Andriusha dizia que era a profissão mais promissora do futuro, e que eu daria conta, porque tenho jeito para isso. Claro que você consegue, respondi, sentindo uma mistura estranha de emoções. Inveja pelo tempo que Andrei passava com aquele garoto, dor pela mentira e, estranhamente, uma ternura por aquele menino que tanto se parecia com meu marido. Quando o tio Andriusha morreu, a voz de Timofei falhou. Fiquei 2 semanas sem ir à escola. Não conseguia. Pensava o tempo todo. Agora o telefone vai tocar, e será ele, dizendo que passa aqui à noite com uma peça nova para o nosso projeto. Calou-se, baixando a cabeça. Vi seus ombros tremerem, e meu coração se apertou de compaixão. Andrei me traiu, mas para aquele garoto ele tinha sido quase um pai, um mentor, um herói. Ele falava muito de você? Perguntei suave. Claro, Timofei levantou os olhos úmidos. Ele se orgulhava de mim. Dizia que eu era rápido, que aprendia melhor do que ele. Principalmente em programação. Não era isso que eu queria saber, mas o garoto não entendeu. Cristina, que até então permanecerá em silêncio, interrompeu. Nadeda Petrovna quer conversar com você sobre a herança, Tim. O menino piscou, confuso. Herança? Sim, Cristina endireitou-se, colocando a mão no ombro do filho. O tio Andriusha deixou algumas coisas para você. A garagem com os equipamentos e parte do dinheiro. Timofei balançou a cabeça. Não entendo. Por quê? Ele gostava muito de você, disse Cristina. Quis garantir seu futuro. Mas o garoto franziu a testa. Eu pensei que ele tinha família. Uma esposa, uma filha. Não deveria ser tudo delas? Estremeci. Família. Ele sabia de nós. De onde tirou isso? Cristina ficou tensa. Ele falou. Timofei olhou para a mãe. Um dia perguntei por que ele não usava aliança. Disse que só colocava em ocasiões especiais, para não danificar no trabalho. E que tinha esposa e uma filha, estudante. O café ficou subitamente silencioso. Ou foi impressão minha? E o que mais ele disse? Cristina inclinou-se para a frente. Que a filha queria ser professora. Timofei falou devagar, como se recordasse. Que ela era inteligente e boa, e que um dia nos apresentaria. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. Andrei prometera isso a ele. Planejava em algum momento revelar a verdade. Tim, não é tão simples assim, começou Cristina. Mas o garoto a interrompeu, voltando-se para mim. A senhora conhece a família dele? Pode me apresentar a eles? Já que o tio Andriusha não teve tempo. Cristina levantou-se tão bruscamente que derrubou a xícara de café. O líquido escuro espalhou-se pela toalha. Vamos, Timofei. Você tem treino daqui a 1 hora, lembra? Mas mãe não. Ela jogou uma nota sobre a mesa, agarrou o braço do filho. Desculpe, Naderda, precisamos ir, falamos depois. Observei enquanto ela quase arrastava o garoto confuso em direção à saída, e de repente entendi. Timofei não sabia quem eu era. Cristina nunca lhe contou, e agora temia que a verdade viesse à tona. Mas como esconder algo assim para sempre? O garoto não tinha o direito de saber quem era seu pai? Fiquei sozinha à mesa, com o café derramado se espalhando pela toalha como uma mancha de culpa. Os pensamentos giravam sem parar. Aquele menino era a cópia de Andrei, não só no rosto, mas na essência. O mesmo fascínio por mecânica, a mesma paixão pelos detalhes. Andrei o amava, passava tempo com ele, ensinava, orientava. Timofei recebeu o que minha Ksenia tanto precisou nos últimos anos. A atenção de um pai. Era injusto. Era cruel. Mas o garoto tinha culpa disso? Seus olhos confusos, cheios de confiança, ainda queimavam na minha memória. E aquela dor que passou rápido pelo seu rosto quando falou da morte de Andrei. Paguei a conta e saí para a noite de primavera. Algo dentro de mim havia mudado. Não via mais em Timofei um rival, um inimigo, só uma criança que perdeu alguém querido. Uma criança que nem desconfiava quão próximo aquele alguém realmente era. Como contar a Ksenia que ela tinha um irmão? E será que eu devia contar? A noite após o encontro com Timofei foi de insônia. Revirei-me na cama, repassando cada palavra, cada gesto do garoto. Seu rosto tão parecido com o de Andrei. Seu entusiasmo, como se tivesse herdado até os gestos do pai. Seu carinho sincero por um homem que conhecia apenas como tio.
De manhã, sentada na cozinha, mexia distraidamente o chá já frio quando bateram a porta. Era Zinaida Mikhailovna, a vizinha do quinto andar, com sua visita tradicional de sábado. Nadieza, trouxe uns bolos para você. Ela parou ao ver minha expressão. O que foi, menina? Você está pálida como um lençol. Não planejava contar a ninguém, mas Zinaida Mikhailovna não era apenas uma vizinha. Aos 64 anos, mantinha a mente afiada de uma advogada com 3 décadas de experiência e o coração generoso de quem já viu a vida de todos os ângulos. Trabalhará no tribunal regional e, mesmo aposentada, ainda dava conselhos jurídicos. As pessoas a respeitavam. Sua opinião tinha peso. Quer um chá? Ofereci, sem saber por onde começar. Enquanto a chaleira esquenta, contei tudo. O testamento Timofei, o encontro com Cristina, a reação de Ksenia. Ela ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça. Quando terminei, ficou quieta por muito tempo, observando os desenhos da xícara. Bom, disse finalmente. Do ponto de vista jurídico, o testamento do seu marido é perfeitamente válido. Ele tinha o direito de dispor de seus bens como quisesse. Ergueu um dedo. Mas, se foi feito sob pressão ou ameaças, pode ser contestado. Havia algum sinal de que Andrei estava sendo coagido? Pensei nos últimos meses antes de sua morte. Andrei andava nervoso, distraído. Falava ao telefone em voz baixa, saindo para a varanda. Podia ser qualquer coisa no trabalho, eu pensava na época. Não sei, respondi com honestidade. Então é preciso procurar. Ela bateu a xícara na mesa com decisão. Verifique se sobraram anotações, documentos. Revire as coisas dele, papéis, celular, computador. Procure provas. A palavra prova soou tão séria, tão pesada que senti um calafrio. Aquela história era muito mais sombria do que eu imaginava. Adiei a tarefa de mexer nas coisas de Andrei por 8 meses. Não conseguia forçar-me a tocar em suas camisas que ainda guardavam seu cheiro, ou folhear seus papéis, ver sua letra. Mas agora não havia escolha. Ksenia saíra para a aula, e eu fiquei sozinha no apartamento. Por onde começar? O guarda-roupa, a escrivaninha, o depósito onde guardava suas ferramentas? Decidi enfrentar o mais difícil primeiro, o quarto. Na gaveta ao lado da cama, entre seus pertences e relógio de pulso, chaves, alguns recibos, encontrei uma agenda. Andrei era meticuloso. Cada compromisso, cada ligação, tudo anotado. Folheei as páginas e o coração se apertou a cada linha. 17h30, competição. 14h, almoço. 19h, jantar. Essas anotações apareciam 2, 3 vezes por semana. Agora eu sabia o que significavam. Cristina e Timofei. A segunda família. Nas últimas páginas, os registros ficavam mais angustiados. Ultimato, resolver questão do dinheiro. Ligar para o banco urgente. Notário. Testamento. Na véspera de sua morte, uma anotação quase ilegível. Pressão insuportável. Preciso contar tudo. N? O N estava circulado várias vezes, como se ele hesitasse. Com as mãos trêmulas, fui até a escrivaninha no escritório. Ali Andrei guardava contratos, contas, documentos. Em uma das gavetas, uma pasta com sua letra. Pessoal, não abrir. Claro que abri. Dentro, rascunhos de cartas nunca enviadas, escritas à mão. Reconheci sua caligrafia inclinada, firme. Cristina, não aguento mais viver nesta mentira. Nadieza não merece isso. Preciso contar tudo a ela e decidir como seguir. Nádia, perdoe-me pelo que vou revelar. Há 14 anos cometi um erro que virou uma vida dupla. Timofei é um menino maravilhoso, meu filho, e me orgulho dele. Mas o preço desse orgulho foi uma mentira que durou uma vida. As palavras dançavam diante dos meus olhos. O coração batia tão forte que pensei desmaiar. Andrei sofria. Quis confessar, quis acabar com a farsa, mas não teve tempo. Na mesma pasta, documentos estranhos, um contrato de empréstimo de 300 mil rublos com a nossa casa como garantia, datado de 2 meses antes de sua morte. Nunca tinha visto aqueles papéis, nunca os assinei. Como ele pôde hipotecar nosso apartamento sem me dizer? Mais abaixo, notas fiscais de uma joalheria. Uma pulseira de ouro, 135 mil rublos, e brincos de safira, 86 mil, presentes para Cristina. Com aquele dinheiro, Ksenia poderia estudar 1 ano sem dívidas. Mas a pior descoberta estava no fundo da pasta, impressões de mensagens de um aplicativo. A troca entre Andrei e Cristina nos últimos meses. Li incrédula. Até quando vou esperar? 14 anos. Você prometeu que quando Ksenia crescesse. Estou cansada de dividir você com ela. Ou você vem morar conosco, ou paga uma compensação por todos esses anos. Timofei precisa de um pai oficial, não de um tio Andriusha. Se não decidir, conto tudo para sua mulher.
Vamos ver o que ela dirá ao descobrir sua vida dupla. A cada mensagem, o tom ficava mais agressivo, as exigências mais duras. Ou divórcio e você se muda para cá, ou 1,5 milhão de compensação. Escolha. Tem até o fim do mês. O último recado era de uma semana antes do empréstimo. O contrato com o cartório para o testamento foi feito 3 dias depois que ele recebeu o dinheiro no banco. Tudo se encadeava em um quadro aterrador. Cristina chantageava Andrei, exigia dinheiro ou divórcio. Ele, encurralado, não viu outra saída a não ser hipotecar nossa casa e alterar o testamento. E sua morte? Tinha sido mesmo um acidente? Não, não podia pensar nisso. Com aquelas descobertas, fui até o local onde Andrei trabalhava. O centro de serviços Colodmaster ficava em um distrito industrial da cidade. Nunca estive lá, nunca tive motivo. Agora, porém, procurava desesperadamente qualquer pista, qualquer informação. Igor Stepanovich, chefe da oficina, reconheceu-me imediatamente embora só me conhecesse pela foto na mesa de Andrei. Nadieza. Apertou minha mão com força. Entre e sente-se. O que aconteceu? Preciso saber como Andrei se comportava nos últimos meses antes do acidente, disse, tentando manter a voz firme. Ele estava nervoso, falava de problemas. Minhas palavras fizeram com que Igor Stepanovich trocasse um olhar rápido com Nikolai, outro mestre da oficina. Nikolai, um homem de rosto marcado pelo tempo e mãos grossas de mecânico, coçou a nuca antes de responder. Se quer saber a verdade, hesitou, como se pesasse cada palavra. E Andrei não era o mesmo. Nos últimos meses estava irritadiço, distraído. Cometia erros no trabalho, coisa que nunca acontecia antes. Meu coração deu um salto quando Nikolai acrescentou. E tinha uma mulher que aparecia aqui. Bem arrumada, de carro caro. Uma mulher? A pergunta escapou antes que eu pudesse contê-la. Que mulher? Igor Stepanovich esfregou o queixo, pensativo. Não faço ideia de quem era. Mas discutia com ele a plenos pulmões, tanto que a oficina toda ouvia. Exigia algo dele. Andrei a levou para o depósito, mas mesmo lá ela gritava, fique bom. E imitou-o com voz aguda. Falava em escolher que ele não podia trabalhar em 2 frentes, que tinha que se decidir de uma vez. Quando isso aconteceu? Perguntei, sentindo os lábios tremularem. Igor Stepanovich franziu a testa, como se revivesse a cena. Março, com certeza. Logo depois, Andrei pediu folga para ir ao banco. Disse que precisava de um empréstimo com urgência. Suspirou. Fiquei surpreso, porque ele sempre foi organizado com dinheiro. Tinha acabado de receber um bom bônus, mas balançou a cabeça. Depois daquele dia ficou pior. Emagreceu, olheiras fundas. Dormia mal, pelo jeito. Vivia olhando o celular, sobressaltava-se a cada toque. Perguntei o que havia, mas ele só dizia nada, nada, como se quisesse se livrar do assunto. Mas dava para ver que algo muito ruim o estava consumindo. Agradeci aos dois e saí para a rua. O quadro começava a ficar claro, mas cada peça que se encaixava doía como uma facada. O próximo passo era o banco. No Serban, onde tínhamos nossas contas, apresentei a certidão de óbito de Andrei e pedi informações sobre suas últimas movimentações. Um jovem gerente, depois de consultar o sistema, confirmou que eu poderia receber extratos como herdeira. E sobre um depósito? Perguntei, quando as formalidades foram concluídas. 1.200.000 rublos, aberto em fevereiro. Ele digitou algo no computador, os olhos percorrendo a tela. Sim, aqui está. Aberto em 17 de fevereiro de 2023. Prazo de 1 ano, modalidade salve com possibilidade de resgate antecipado. Como o dinheiro foi depositado? Em espécie? Não. Transferência de outra conta do seu marido. Clicou mais algumas vezes. Antes disso, houve um empréstimo da financeira Finance Plus no valor de 300.000 rublos. E um depósito de 900.000 rublos dos fundos pessoais dele. 900.000 rublos? A pergunta saiu automaticamente incrédula. De onde Andrei tiraria tanto dinheiro? Vivíamos de salário em salário, pagando o financiamento da reforma. Você se lembra como ele estava quando abriu o depósito? Perguntei, sentindo-me ridícula ao fazer uma pergunta tão pessoal a um estranho. O gerente pensou por um instante. Na verdade, sim. Foi eu quem o atendeu. Fez uma careta. Não estava bem. Pálido, nervoso. Disse que estava tomando uma decisão difícil. Pensei que fosse divisão de bens por causa de um divórcio. Não é incomum. Obrigada, murmurei, saindo com a impressão das operações bancárias apertada na mão. 900.000 rublos. Aquela era a reserva para dias difíceis que Andrei sempre mencionava como piada. Mas não era piada. Só que o dia difícil não havia chegado para nós. Havia chegado para ela, para aquela outra família. À noite, mostrei todos os documentos a Zinaida Mikhailovna.
Ela examinou cada papel com atenção, especialmente o contrato do empréstimo e as impressões das mensagens. A situação está clara, disse, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Seu marido estava sob pressão psicológica e chantagem. Isso pode ter influenciado sua capacidade de decisão ao fazer o testamento. A base para contestá-lo? Sim, ela sentiu com firmeza. E você não está sozinha nisso. Tem um conhecido, um advogado especializado em questões de herança. Sergei Anatolyevich Rybakov. Deixe-me apresentá-los. No dia seguinte, Sergei Anatolyevich apareceu em meu apartamento. Um homem alto, de postura ereta, cerca de 50 anos, com um olhar penetrante e gestos precisos. Estudou cada documento, fez anotações meticulosas em um caderno, e ao terminar, encostou a caneta na mesa. No seu caso, há 2 fundamentos sólidos para contestar o testamento, explicou. Primeiro, a evidente pressão psicológica que beira o chantagem. Segundo, seu marido dispôs de bens adquiridos durante o casamento sem o seu consentimento, inclusive tomando um empréstimo com a casa como garantia. Quais são as chances? Altas, se agirmos com estratégia. Ele juntou os papéis em uma pasta. Temos provas escritas da pressão, depoimentos de testemunhas, movimentações financeiras suspeitas. Vamos atuar por etapas. Quando ele saiu, Zinaida Mikhailovna e eu ficamos na cozinha, olhando para o céu cinzento de abril além da janela. Sabe, Nadieza, disse ela, quebrando o silêncio, acho que seu Andrei não era um monstro que parece. Ele se perdeu, completei, sentindo a garganta apertar. Uma vida dupla é uma coisa horrível. Mas pelos registros, antes de morrer, ele queria consertar as coisas. Queria confessar, acabar com a mentira. Zinaida Mikhailovna sentiu. O testamento foi feito sob coação. É óbvio. Essa Cristina o encurralou. Ela queria dinheiro e conseguiu. Mas o preço foi alto demais. Começou a chover, uma garoa fina e insistente batendo no beiral como agulhas. A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. E o menino? Timofei? Ela suspirou. Claro que não tem culpa. Crianças nunca têm culpa pelos erros dos pais. Ela estava certa, mas isso não tornava nada mais fácil. A imagem de Timofei, tão parecido com Andrei, com aquele sorriso sincero ao chamá-lo de tio Andriusha, não saía da minha cabeça. O que fazer? Perguntei, mais a mim mesma do que a ela. Lutar pela justiça, respondeu Zinaida Mikhailovna, com uma firmeza que eu invejava. Contestar um testamento feito sob coação. O resto, veremos depois. Olhei para a chuva e pensei, Andrei, meu amor, meu único, por que não encontrou forças para me dizer a verdade antes? Por que deixou que o chantageassem? Poderíamos ter resolvido tudo juntos, por mais doloroso que fosse. Mas agora é tarde. Agora sou eu quem precisa buscar a verdade e lutar por mim, por Ksenia e estranhamente até por você. Pela sua última vontade real, não aquela ditada pelo medo e pela chantagem. Maio chegou abrasador. O calor sufocante transformava as ruas em rios de asfalto derretido. Eu voltava do jardim de infância a pé, economizando a passagem de ônibus, um hábito do qual, parecia, nunca mais me livraria. 2 semanas se passaram em preparativos para o processo. Sergei Anatolyevich revelou-se um profissional impecável. Reunia documentos, entrevistava testemunhas, redigia a petição inicial. A audiência foi marcada para 25 de maio. O essencial é provar a pressão psicológica, repetia ele. Temos as mensagens, os depoimentos dos colegas, mas precisamos de algo mais contundente. O que poderia ser mais contundente do que ameaças explícitas? Perguntei, sem entender. O tribunal pode interpretar como um simples conflito entre amantes, não como coação, explicou o advogado. Precisamos de algo que deixe claro o caráter sistemático da chantagem. Ksenia, contra minhas expectativas, havia amolecido. A raiva inicial deu lugar a uma dor surda, não por Timofei, mas pelo pai. Ele nos traiu, mamãe, dizia ela, baixinho. Mas o garoto não tem culpa. Não nos encontramos mais com Cristina. Depois daquele episódio no café, ela não tentou contato, e eu não procurei. Toda a comunicação passava pelos advogados. Naquele dia de maio, eu voltava para casa absorta em pensamentos sombrios. Ao me aproximar do prédio, notei uma figura esguia encostada na parede. Um garoto de jeans e camiseta clara, com uma gorra puxada até os olhos. Reconheci Timofei imediatamente. Timofei, chamei surpresa, ao me aproximar. O que você está fazendo aqui? Ele estremeceu, olhou ao redor com nervosismo. Boa tarde, tia Nádia, respondeu, com uma voz que soava mais como um pedido do que como uma saudação. Posso falar com a senhora? Só não aqui, por favor. Por um instante pensei que Cristina o havia enviado, que era uma armadilha para descobrir nossas intenções.
Mas o rosto do menino, tenso e sincero, afastou essa suspeita. Vamos para o meu apartamento, disse. A Ksenia está na aula. Estaremos sozinhos. Dentro de casa, Timofei observava tudo com uma curiosidade mal disfarçada. Seus olhos pararam na foto de Andrei na parede, a formatura de Ksenia, os três sorridentes, elegantes. É o tio Andrei? Perguntou, embora a resposta fosse óbvia. Sim, respondi, pendurando a bolsa no cabide. Quer chá ou água? Água, por favor. Ele se sentou na beirada do sofá, rígido como uma corda esticada. Levei-lhe um copo e me sentei à sua frente. Bom, do que você queria falar? Timofei tomou um gole, colocou o copo sobre a mesa. Suas mãos tremiam. Eu sei que a senhora é esposa do tio Andrei, disse, fitando-me diretamente nos olhos. E que vocês vão entrar com um processo contra a minha mãe. Fiquei paralisada. Como você sabe? Ouvi a conversa dela com o advogado, baixou a cabeça. Ela estava muito brava, gritando que vocês queriam tirar tudo que o tio Andrei deixou para mim. Meu coração se apertou de compaixão. Como devia ser difícil para ele estar no meio daquele fogo cruzado. Timofei, isso é uma situação complicada, comecei, mas ele me interrompeu. Eu sei mais do que a senhora imagina. Fez uma pausa, respirando fundo. Sei que o tio Andrei é meu pai. Sei que minha mãe o chantageava. E sei que foi por causa dela que ele fez aquele testamento. Suas palavras me pegaram tão de surpresa que não soube o que responder. Ele me encarava com os mesmos olhos cinzentos de Andrei, cheios de dor e determinação. Como você descobriu? Perguntei finalmente. Desconfiava há tempo, disse, torcendo a barra da camiseta. Eu e o tio Andrei somos muito parecidos, e ele passava tanto tempo comigo quanto nenhum amigo da minha mãe passaria. Mas tive certeza no inverno passado. Tomou outro gole de água, como se precisasse de forças. Nossa casa tem paredes finas. Quando a minha mãe fala ao telefone na cozinha, dá para ouvir tudo no meu quarto. Principalmente se ela grita. Sua voz ficou mais baixa, como se as palavras pesassem. Ela gritava muito ultimamente. Contra o tio Andrei? Sim. Exigia que ele deixasse a senhora e fosse morar conosco. Ou que pagasse muito dinheiro a ela. Falava devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Dizia que se ele não fizesse isso, contaria a verdade para a senhora, destruiria a família dele. Essas foram as palavras exatas que ela usou. Ergueu os olhos para mim, culpado. Comecei a gravar essas conversas no celular. Não foi de propósito. Só, tinha medo. Nunca tinha visto minha mãe tão furiosa assim. Você tem essas gravações? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora meu coração batesse descompassado. Ele assentiu. Sim, algumas. E ouvi uma vez o tio Andrei chorando. Sua voz falhou. Depois de uma dessas brigas, ele achou que eu estava dormindo. Ficou na cozinha sozinho e chorou. Eu nunca tinha visto um homem chorar. Fechei os olhos por um instante, imaginando Andrei, sempre forte, sempre seguro, sentado naquela cozinha alheia, esmagado, sem saída. Eu saí do meu quarto, continuou Timofei. Perguntei o que tinha acontecido. Ele só disse que as coisas eram complicadas, que os adultos às vezes se enredam tanto na própria vida que não sabem como sair. O menino fez outra pausa, como se reunisse coragem. E uma semana antes? Antes do acidente? Completei. Sim. Ele me disse uma coisa estranha. Estávamos no garagem, consertando uma televisão velha. De repente, ele segurou meus ombros e falou: Tinka, se algo acontecer comigo, procure a tia Nádia e peça perdão por mim. Você não entendeu na hora? Não. Só depois que ele se foi. Timofei calou-se. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, como as de um homem adulto, pouco acostumado a mostrar fraqueza. Desculpe, sussurrei, estendendo-lhe um lenço. Deve ser muito difícil contar tudo isso. Ele assentiu, enxugando o rosto. Demorei para entender quem a senhora era e por que o tio Andrei pedia perdão. Mas no café, quando a senhora disse que tinha estudado com ele, me lembrei de uma foto que ele carregava na carteira. Uma mulher e uma menina. Seu olhar se perdeu por um instante. Ele disse uma vez que eram velhas conhecidas, mas olhava para aquela foto com tanto carinho. Era a foto de vocês. Mal conseguia falar, emocionada. Sim, ele sempre a levava com ele. Timofei tirou o celular do bolso, procurou algo rapidamente e estendeu-o para mim. Aqui está a última gravação. 3 dias antes do acidente. Com mãos trêmulas, aceitei o telefone e apertei play. Primeiro, só ruído. Depois, uma voz feminina, áspera e autoritária. Você assinou o testamento? A voz de Andrei, exausta, quebrada. Sim, tudo como você queria. Metade do dinheiro e a garagem para o Timofei. A mulher voltou a falar, agora triunfante. Ótimo. Então agora estamos quites.
Se você mudar de ideia ou contar algo para sua santinha de esposa, juro que farei com que você perca as duas famílias e o emprego também. A gravação terminou. Fiquei imóvel, incapaz de me mover. Timofei não tirava os olhos de mim. A senhora entende, disse baixinho. O tio Andrei não queria fazer aquele testamento. Minha mãe o obrigou. E eu não quero esse dinheiro. Nem a garagem. Não desse jeito. Silenciou, então acrescentou, quase inaudível. Quero que a verdade venha à tona. Ajude-me. Olhei para aquele menino, filho de Andrei, tão parecido com ele, e compreendi, ele havia encontrado a coragem para fazer o que seu próprio pai não conseguirá. Dizer a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Timofei, falei com cautela. Você sabe o que isso significa? Terá que testemunhar contra sua mãe no tribunal. Na frente de todos. Ele assentiu, cerrando os punhos. Sei. Mas preciso fazer isso. Meu pai não merecia isso. E a senhora também não. E sua mãe? O que ela vai dizer? Ela já disse tudo, respondeu com uma amargura adulta. Quando perguntei ontem se era verdade que o tio Andrei era meu pai, ela primeiro negou. Depois admitiu e disse que eu deveria ser grato a ela por ter lutado pelos meus direitos todos esses anos. Balançou a cabeça. Mas não é verdade. Ela lutou por dinheiro. Sempre dizia que merecíamos viver melhor que os outros, que tínhamos esse direito. Eu só queria que meu pai estivesse perto. Só isso. Perto, a senhora entende? Assenti sem conseguir dizer nada. Como eram semelhantes nossos desejos. Eu também só queria que André estivesse perto. Nada mais. Ainda naquele dia, liguei para Sergei Anatolievich. Nos encontramos os três, ele, eu e Timofei, em um pequeno café perto de casa. O menino entregou ao advogado o celular com as gravações e contou tudo o que sabia. Sergei escutava atentamente, anotando em seu caderno. Isso muda tudo, declarou, ao terminar. As gravações e o depoimento de Timofei são exatamente o que precisávamos. Pressão psicológica, ameaças, coerção para assinar o testamento. Tudo está claro. Estou pronto para depor no tribunal, afirmou Timofei, firme. Contarei tudo como foi. Sergei olhou para ele com respeito. É uma decisão corajosa. Mas você sabe que sua mãe pode ficar muito furiosa. O menino assentiu. Ela já está. Ela disse que eu sou ingrato e que me levará para a casa da vovó em Saratov se continuar revirando o passado, confessou Timofei, os dedos apertando a borda da mesa. Tenho medo de que, depois do julgamento, tudo piore. Sergei o observou com seriedade, os dedos entrelaçados sobre a pasta de documentos. Você está preparado para isso? Sim, a voz do menino não tremia. Preciso fazer isso. Pelo meu pai. Olhei para ele e o peito se encheu de um orgulho que doía. Aquele garoto, fruto da traição do meu marido, a quem eu odiara até pouco tempo atrás, revelava-se um homem de coragem e honestidade inabaláveis. Um filho de Andrei. Um verdadeiro filho, em todos os sentidos. Quando Timofei se despediu, Sergei Anatolievich e eu ficamos para ajustar os últimos detalhes do processo. O menino está correndo um risco enorme, advertiu o advogado, folheando suas anotações. Cristina pode tornar a vida dele um inferno. Eu sei, assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Mas ele decidiu. Precisamos preparar os outros testemunhos. Sergei passava os olhos pelas gravações, marcando trechos com um post-it amarelo. Os colegas do seu marido, o funcionário do banco, o notário. E seria ideal encontrar documentos médicos. Andrei procurou algum médico nos últimos meses? Fechei os olhos, revivendo as noites em que ele se queixava de insônia, das dores de cabeça que o deixavam irritado. Ele detestava médicos, mas acho que foi ao clínico geral da nossa policlínica. Vou verificar. Faça isso, insistiu Sergei, fechando o bloco com um gesto decisivo. Qualquer prova do estado emocional dele será crucial. Encontremos-nos daqui a 2 dias. Até lá, reúna tudo o que puder. À noite, quando Ksenia chegou, contei sobre a visita de Timofei. Ela arregalou os olhos. Ele veio sozinho? E está disposto a testemunhar contra a própria mãe? Sim, respondi, observando a expressão da filha se transformar. É um menino muito corajoso. Ksenia olhou pela janela, os dedos brincando com a franja do cachecol. Sabe, mamãe, ainda estou brava com o papai. Por ter nos traído, por ter vivido essa vida dupla. Fez uma pausa, a voz mais baixa. Mas esse Timofei, ele não tem culpa de nada. E está agindo com uma dignidade que poucos adultos teriam. Virou-se para mim, os olhos úmidos. Quero conhecê-lo. Afinal, ele é meu irmão, pela metade. Não havia artificialidade em suas palavras, apenas um desejo sincero de entender, talvez até de perdoar. Abracei-a, sentindo as lágrimas queimarem minhas pálpebras. Vocês vão se conhecer.
depois do julgamento. No dia seguinte, Zenaida Mikhailovna ligou, a voz trêmula de preocupação. Nádia, não vieram aí pessoas estranhas? Não. Por quê? Uma mulher esteve aqui, disse que era jornalista, fazendo perguntas sobre você e o Andrei. Mas eu juro, Nádia, ela não era repórter. Roupa cara demais, perfume de grife, e um olhar que gelava a espinha. O coração deu um salto. Acha que foi alguém de Cristina? Tenho certeza. Fique atenta. E não deixe Ksênia sozinha. Suas palavras foram proféticas. Naquela mesma noite, a campainha tocou. Na porta, um homem de meia-idade, terno impecável, olhos frios como aço. Nadieda Petrovna Sinitsina? Estendeu um cartão. Vitaly Sergeyevich. Representa os interesses de Belikova Kristina Olegovna. Meu advogado cuida dos meus interesses. Tentei fechar a porta, mas sua mão a segurou com firmeza. Vou ser breve. Sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Kristina Olegovna lamenta profundamente que você tenha optado pela via judicial. Ela propõe um acordo amigável. Que tipo de acordo? Você retira a ação. Ela não leva o menino para outra cidade. Todos saem ganhando. A ameaça velada nas palavras dele era como uma lâmina. Endireitei-me sustentando seu olhar. Transmita a Kristina Olegovna que nos veremos no tribunal. Agora peço que se retire. Ele me avaliou por um longo segundo, como se calculasse meu limite. Como quiser. Fez uma pausa calculada. Mas pense bem. Timofei tem apenas 14 anos. Mais 4 anos dependendo totalmente da mãe. E Kristina Olegovna deixou a frase no ar, pode ser implacável. Quando a porta finalmente se fechou, encostei-me nela, as pernas fraquejando. Usar o próprio filho como moeda de troca. Até onde aquela mulher era capaz de ir? O julgamento foi marcado para 25 de maio. 3 dias antes, Timofei ligou, a voz abafada. Tia Nádia, minha mãe encontrou as gravações no meu celular. Está furiosa. Ela te machucou? Perguntei, o estômago em nós. Não, mas gritou muito. Disse que sou um traidor, que escolhi estranhos em vez da minha própria mãe. Onde você está agora? Na casa de um amigo. Posso ficar uns dias. Uma pausa. Mas vou ao tribunal. Direi tudo como foi. Nada mudou. Ouvi sua respiração entrecortada, o esforço para conter o choro. Timofei, você é muito corajoso, falei baixo. Seu pai se orgulharia de você. Sabe disso, não é? Ele me amava? A pergunta saiu desesperada, como se da minha resposta dependesse sua força para seguir em frente. Muito, confirmei, a garganta apertada. Ele te amava muito. Desliguei e fiquei imóvel, olhando para o vazio. Tudo se misturava, a dor da traição de Andrei, a compaixão por Timofei, o medo de Kristina, a incerteza do futuro. Mas uma coisa eu sabia com absoluta clareza, aquele menino merecia mais. Mais do que uma mãe disposta a usá-lo como peão. Mais do que uma vida construída sobre mentiras. E eu faria tudo para que a verdade triunfasse. Por Timofei. Por Ksênia. Pela memória de Andrei, que apesar de tudo, ainda era o amor da minha vida. Na manhã de 25 de maio, o céu estava tão límpido que parecia um presságio. Em frente ao espelho, alisei as pregas do vestido azul marinho, aquele que guardava para ocasiões que mudavam vidas. Hoje era um desses dias. Não se decidia apenas um testamento, mas o rumo de nossas existências. Ksênia ajustava meus cabelos, prendendo com habilidade as mechas rebeldes. Vai dar tudo certo, mamãe disse, embora um tremor na voz traísse sua própria ansiedade. Se a vida fosse tão simples, a murmurei, mas apenas assenti, sem querer roubar-lhe a fé na justiça. Zenaida Mikhailovna nos aguardava na porta do prédio, impecável em seu taier cinza, uma pasta de documentos sob o braço. Prontas? Perguntou, examinando-nos com olho clínico. Tanto quanto possível, respondi, sentindo o peso da pasta que carregava, não só papéis, mas anos de silêncios e verdades adormecidas. Sergei Anatolievich já estava nos degraus do fórum, acompanhado de 2 homens, Igor Stepanovich, o colega de Andrei, e um funcionário do banco, cujo nome me escapava. Kristina já está aqui com seu advogado, informou o advogado. E Timofei também. O coração deu um salto. Veio. Apesar de tudo. O salão do tribunal era menor do que imaginei. Fileiras de bancos de madeira, a mesa do juiz ao fundo, os lugares reservados para as partes. Kristina estava sentada do outro lado, impecável em um taier bege, cabelo preso em coque perfeito, maquiagem irrepreensível. Ao seu lado, um homem de óculos, certamente seu advogado. Timofei ficará um pouco afastado, pálido com olheiras fundas. Quando nossos olhares se cruzaram, ele fez um quase imperceptível aceno de cabeça. Kristina acompanhou o gesto. Seus lábios se apertaram.
O juiz, uma mulher de meia-idade com olhos cansados mas atentos, declarou aberta a sessão. Nosso advogado se levantou. Meritíssima, alegamos que o testamento de Sinitsyn Andrei Viktorovich foi elaborado sob coerção psicológica pela ré, Belikova Kristina Olegovna. A voz de Sergei ecoava firme. Temos provas de chantagem, intimidação e pressões. Ele apresentou os documentos com método cirúrgico, impressões de mensagens, o contrato de empréstimo, depoimentos. Igor Stepanovich descreveu os escândalos de Kristina no escritório de Andrei. O funcionário do banco confirmou o estado abatido de meu marido ao abrir a conta depositária. Então chegou a vez das gravações. A voz de Kristina fria e a voz dura e implacável preenchia a sala. Se ousares mudar de ideia ou contar a tua esposa tão virtuosa, juro que farei com que percas as duas famílias e o emprego também. Olhei para Kristina. Ela mantinha a postura ereta, a cabeça levantada com orgulho, mas os dedos que apertavam a bolsa estavam brancos de tão tensos. Seu advogado tentava desmontar nossas provas, falando sobre a origem não comprovada das gravações, a possível manipulação das mensagens, argumentando que todas as ações de sua cliente tinham como único objetivo garantir o futuro do filho. Kristina Olegovna apenas queria estabilidade para o menino, cujo pai já falecera, declarava ele com ênfase. Durante 14 anos, criou o filho sozinha e tinha todo o direito moral de exigir uma compensação. O tribunal ouvia com atenção, mas o rosto da juíza era impenetrável. Finalmente chegou o momento dos depoimentos das testemunhas. Timofei levantou-se e dirigiu-se à tribuna, tão jovem e tão sério. Timofei Olegovich, dirigiu-se a ele a juíza. Você compreende que deve dizer a verdade? Sim, respondeu ele, baixo, mas firme. Conte-nos, por favor, o que sabe sobre o relacionamento entre sua mãe e Andrei Viktorovich Sinitsyn. Timofei respirou fundo. O tio Andriusha, quero dizer, Andrei Viktorovich, vem nos visitar desde que me lembro. Mamãe dizia que ele era um bom amigo dela. Ele me ajudava com os estudos, com a tecnologia, levava-me a exposições. Fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. No último ano, mamãe gritava muito com ele, exigia que se mudasse para a nossa casa ou lhe pagasse muito dinheiro. Ameaçava contar à família dele sobre nós. Eu ouvia essas conversas, gravava no celular, porque tinha medo. A voz da juíza suavizou-se. Você sabia na época que Andrei Viktorovich era seu pai? Não. Soube só recentemente pela mamãe. Mas desconfiava. Ergueu os olhos para mim. Todos diziam que eu era parecido com o tio Andriusha. E o que sente agora? Perguntou a juíza. Timofei baixou a cabeça. Sinto muito. Lamento que tudo tenha terminado assim, que eu não soubesse a verdade antes, que papai teve que viver nessa mentira. Mas não quero o dinheiro dele, não quero a garagem. Que tudo fique para tia Nádia e Ksenia. Sei que papai gostaria que elas vivessem bem. Não resisti e chorei, em silêncio, cobrindo o rosto com a mão. Ksenia, ao meu lado, apertava minha mão com força. Kristina levantou-se de repente. Que circo é esse que vocês armaram? Sua voz falhou. Timofei, pare imediatamente com essa comédia. Sente-se, senhora Belikova, repreendeu a juíza com firmeza. Terá sua oportunidade de se manifestar. Kristina obedeceu, mas era visível que mal se continha. Quando chegou sua vez de depor, apresentou-se como vítima, uma mãe solteira que tentava garantir o futuro do filho. Sim, tivemos um relacionamento com Andrei, admitiu. 14 anos. Ele prometeu que se divorciaria da esposa quando a filha crescesse. Mas o tempo passava, e ele adiou. Eu só queria que finalmente assumisse a responsabilidade. Ou reconhecia Timofei oficialmente como filho, ou garantia seu sustento. Sua voz soava convincente, os olhos brilhavam com lágrimas contidas. Não chantageei ninguém. Apenas exigi justiça. Sergei Anatolievich levantou-se. A senhora ameaçou revelar à esposa dele sobre o relacionamento, caso não pagasse. Isso não é chantagem? Eu tinha direito à verdade. E esta frase? Ele reproduziu a gravação novamente. Farei com que percas as duas famílias e o emprego também. Isso também é verdade, admitiu Kristina, mordendo o lábio. Essas gravações foram feitas ilegalmente, interveio seu advogado. Uma criança gravou conversas sem o consentimento dos envolvidos. Mesmo assim, corroboram a existência de pressão, contra-argumentou Sergei. Juntas as outras provas compõem um quadro completo de coerção. A juíza examinou os documentos e então dirigiu-se a Kristina. Senhora Belikova, a senhora reconhece que exerceu pressão sobre Sinitsyn para que redigisse um testamento em favor de seu filho? Kristina permaneceu em silêncio. Depois, olhou para Timofei pálido, exausto, com os lábios firmemente cerrados. Algo tremeu em seu rosto.
Sim, respondeu finalmente em voz baixa. Ameacei-o, exigi dinheiro, forcei-o a escrever o testamento. Seus ombros caíram. Só queria que Timofei recebesse o que lhe era devido como filho. Um silêncio pesado pairou na sala. A juíza anunciou um intervalo para a deliberação. Esperamos no corredor. Timofei sentava-se afastado, sem olhar para a mãe. Cristina também mantinha distância, discutindo algo nervosamente com seu advogado. Aproximei-me do menino. Obrigada, disse baixinho. Você agiu com muita coragem. Ele ergueu os olhos para mim. Os olhos de Andrei. Não podia fazer diferente. Papai me ensinou que a verdade é mais importante que tudo. 1 hora depois, fomos chamados de volta. A juíza leu a decisão. O tribunal declara nulo o testamento de Andrei Viktorovich Sinitsyn, lavrado e autenticado em 14 de setembro de 2022, por ter sido elaborado sob coerção. A herança passa aos herdeiros legítimos de primeira linha, a esposa, Nadieda Petrovna Sinitsina, e a filha, Ksenia Andreevna Sinitsina. O contrato de empréstimo de 15 de fevereiro de 2023 é considerado nulo, por ter sido celebrado sob pressão psicológica. Kristina Olegovna Belikova é obrigada a indenizar Nadieda Petrovna Sinitsina em 150 mil rublos por danos morais. As palavras fluíam em um tom monótono. Não olhei para a juíza, mas para Timofei, tentando adivinhar como ele receberia aquilo. Porém, o menino parecia calmo, quase aliviado, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Quando a sessão terminou, aproximei-me de Cristina. Ela estava junto à janela com um olhar vazio. Não vou exigir a indenização, disse baixinho. Basta que a justiça tenha sido feita. Ela me olhou pela primeira vez sem desafio ou arrogância. Por quê? Porque dinheiro não trará Andrei de volta. E porque você tem um filho maravilhoso. Ele não deve pagar por nossos erros. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Você me odeia. Odiei, respondi com honestidade. Agora só quero que tudo isso termine. Ela assentiu. Vamos nos mudar para a casa de minha irmã, em Saratov. Começaremos tudo de novo. E Timofei? Olhei para o menino, que estava a alguns passos de distância. Ela hesitou. Não sei se ele vai querer manter contato conosco, mas não vou proibir se decidir assim. Aproximei-me de Timofei e estendi a mão. Você também é filho dele. Se quiser, ficaremos felizes em recebê-lo a qualquer momento. Ele sorriu. Pela primeira vez, vi seu sorriso, tão parecido com o de Andrei. É sério. E Ksenia também? Especialmente Ksenia. Olhei para minha filha, que estava ao lado de Zinaida Mikhailovna. Ela sente falta de um irmão. 6 meses se passaram. Novembro cobriu Voronezh com a primeira neve, como se tentasse apagar os vestígios das dores passadas. A vida havia mudado tanto que às vezes mal me reconhecia. O dinheiro do depósito nos permitiu sair das dívidas. O apartamento era finalmente nosso, sem hipotecas. Ksenia, graças ao excelente desempenho escolar, conseguiu uma vaga no curso público, e eu realizei um sonho antigo. Abri um pequeno jardim de infância particular, o Teremok, em um apartamento alugado no térreo do prédio ao lado. Apenas 8 crianças, mas tão queridas, tão especiais. Timofei veio passar as férias de outono conosco. Ksenia o recebeu na estação como se fosse sangue do seu sangue. Eles, rapidamente encontraram uma linguagem comum, apesar da diferença de idade. O menino nos ajudava com a parte técnica do jardim de infância, consertava o computador, ajustava o projetor para os desenhos animados e até criou um robô simples que encantava as crianças. Com Cristina não tínhamos contato, mas ela não impedia os encontros do filho conosco. Talvez, como nós, tentasse começar uma nova vida do zero. Naquela noite estávamos os 3 na cozinha, eu, Ksenia e Timofei, que havia chegado para passar o final de semana, tomando chá e rindo das histórias que ele contava sobre a nova escola. Você é tão parecido com o pai, disse Ksenia de repente, observando o perfil do irmão, especialmente quando ele sorria. Timofei corou. Sério? E você tem os olhos dele? Eu os olhava tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, e pensava, eis aqui uma nova família. Incompleta, imperfeita, marcada por uma história de dor e engano, mas real, viva. Timofei trouxe uma pasta cuidadosamente organizada com fotos do pai, aquelas que só nós tínhamos. Quero que vocês também as tenham, disse. Espalhamos as imagens sobre a mesa, instantâneos de outra vida de Andrei, momentos com o pequeno Timofei no parque em exposições, trabalhando na garagem. Desta vez, não senti a dor de antes. Apenas uma tristeza clara, quase serena, misturada a uma estranha aceitação. Sabem, disse Timofei de repente, acho que papai ficaria feliz em nos ver assim juntos. Ksenia abraçou-o pelos ombros, certa de que sim.
Onde quer que ele esteja, deve estar sorrindo para nós. Ficamos em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos, enquanto a neve dançava lá fora, cobrindo a cidade com um manto branco e macio. Uma nova inverno, uma nova vida. Andrei se foi, mas deixou mais do que dor. Deixou a chance de nos tornarmos melhores. A verdade, por mais amarga que seja, sempre é preferível à mentira mais doce. Aprendemos essa lição juntos e agora seguíamos em frente, carregando no coração a memória de um homem que cada um amou à sua maneira. Já fazia um ano daquele dia de maio em que a sentença do tribunal mudou nossas vidas. Um ano inteiro sem Andrei, mas com a verdade que ele nunca teve coragem de revelar em vida. Às vezes eu ia até seu túmulo, uma lápide simples de granito com uma foto onde ele sorria daquela forma única. Levava lírios do vale, suas flores favoritas, e falava baixinho, como se ele pudesse ouvir. Contava sobre o Teremoque que já tinha 12 crianças, uma nova educadora auxiliar e até um pequeno parque no quintal que montamos na primavera. Falava de Xenia, que se formaria com honras naquele ano e sonhava em trabalhar em uma escola particular de prestígio. E de Timofei, que se tornará um hóspede frequente em nossa casa, trazendo seus projetos técnicos nos fins de semana e férias, compartilhando suas conquistas escolares. Também falava de Cristina. Ela já não era uma inimiga, apenas uma mulher que, à sua maneira, às vezes possessiva demais, também o havia amado. Em um ano, ela mudará, mais serena, mais aberta. Inaugurara outra loja em Saratov e contratar a irmã para trabalhar com ela. Recentemente até me enviará uma carta curta, agradecendo por manter o vínculo com Timofei e por não guardar rancor. Muitas vezes eu refletia sobre aquela história estranha que virara nossas vidas de cabeça para baixo, sobre a traição que causará tanta dor, sobre a mentira que, como uma bola de neve, crescerá ao longo dos anos, soterrando cada vez mais verdades, sobre o medo que impedirá Andrei de tomar uma decisão honesta, ir embora ou ficar, mas sem esconderijos. Yet, com o passar dos dias, uma certeza se tornava mais clara. Mesmo com toda a sua amargura, aquilo que acontecerá também trouxera algo bom. Xenia e eu nos aproximamos, ficamos mais fortes, mais seguras. Descobrimos habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Timofei ganhou uma nova família, onde era valorizado não por ser filho de quem era, mas por suas próprias qualidades, inteligência, honestidade, um coração generoso. O dinheiro que Cristina tanto almejara acabou servindo para o bem. Pagamos nossas dívidas, abrimos o jardim de infância e doamos parte dos recursos a um fundo de ajuda a crianças órfãs. Eu sabia que Andrei aprovaria. Naquela noite, eu estava na varanda, enrolada em um cobertor. Maio havia chegado frio naquele ano. Observava as estrelas surgindo no céu crepuscular, enquanto os risos de Xenia e Timofei ecoavam do quarto. Eles se preparavam juntos para a Olimpíada Regional de Robótica, ele como participante, ela como voluntária organizadora. Era incrível como aqueles dois, inicialmente desconfiados, haviam se tornado irmão e irmã de verdade. Discutiam, riam, provocavam um ao outro, mas sempre se defendiam com unhas e dentes. Zinaida Mikhailona, quando nos visitava, sempre se derretia. O sangue não mente. Ambos são cópias de Andrei, só que em versões diferentes. No bolso do roupão, senti um pequeno envelope. Era uma carta de Sergei Anatolievich. Ele se mudará para Moscou e abrirá seu próprio escritório de advocacia. Escrevia que frequentemente lembrava do nosso caso e o usava como exemplo em aulas para estudantes de direito, como um triunfo da justiça. Convidava-nos a visitá-lo se estivéssemos na capital. Talvez valha a pena, pensei. Xenia há muito sonhava em mostrar a Timofei a Galeria Tretiakov e o Museu Politécnico. Depois da Olimpíada, teríamos tempo. De repente percebi que fazia planos para o futuro com tranquilidade, até com um sorriso, sem aquele aperto no peito que antes me atormentava. A morte de Andrei, a revelação de seu segredo, o julgamento, tudo aquilo fora como uma cirurgia. Dolorosa, traumática, mas necessária. Abrirá a ferida da mentira que envenenava nossa vida sem que percebêssemos e agora, a cicatriz estava se fechando, deixando apenas uma marca sutil de lembranças. Um ano atrás, eu estava pronta para odiar o mundo inteiro. Odiar Andrei pela traição, Cristina por ter roubado seu amor, Timofei por existir. Mas o ódio é um fardo pesado demais. Corrói a alma, não deixa espaço para nada luminoso. E eu o soltei. Pouco a pouco, dia após dia, aprendi a lembrar do bom. Os 16 anos em que, apesar de tudo, fomos felizes com Andrei. Sua ternura, seus cuidados, seu riso. O nascimento de Xenia, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, tudo isso foi real e permaneceria comigo para sempre. Aceitei o presente com suas perdas e ganhos, com os novos laços que se formaram de maneira tão inesperada.
Entendi que Timofei não era um inimigo, mas uma parte de Andrei, sua continuação, seu legado. E me abri para o futuro sem medo, confiante no que a vida ainda poderia oferecer. Dentro de casa, uma explosão de risos. Xenia e Timofei discutiam algo animadamente. Sorri, lembrando como o próprio Andrei ria daquela maneira, jogando a cabeça para trás. Mãe, vem aqui, chamou Xenia. O tio está mostrando um novo programa para o robô. É incrível. Levantei-me, ajustando o roupão. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me verdadeiramente em casa naquele apartamento, com aquelas crianças, com aquela vida. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que a mentira mais doce, porque só ela oferece a chance de cura, de perdão, a si mesmo e aos outros, de uma nova vida onde cabem alegria, sonhos e, quem sabe, até um novo amor. Mas essa já é outra história. Por enquanto, meus filhos me esperavam. Nossos filhos, meus e de Andrei, herdeiros não apenas de seus bens, mas do que havia de melhor nele, seu talento, sua bondade, sua sede de conhecimento. O verdadeiro legado não é dinheiro. É a memória, são os genes, é o amor que sobrevive à morte e à mentira. E enquanto as crianças crescem, enquanto se lembram e amam, Andrei vive. Nelas, nessas conversas noturnas e nos sonhos que tecemos juntos sobre o amanhã. E sabe de uma coisa? Há uma justiça poética nisso tudo, porque a vida, afinal, sempre encontra seu caminho, apesar de tudo. Sempre cobra seu preço, mas também sempre recompensa, às vezes de formas que nem imaginamos. Mamãe, cadê você? A voz da Xenia me trouxe de volta à realidade. Já vou. Respondi sorrindo enquanto me levantava para ir ao encontro deles. Ao encontro dos meus filhos, do futuro, da vida que com todas as suas perdas e decepções, ainda assim vale a pena ser vivida. Plenamente. Com intensidade. Com honestidade. E acima de tudo, com amor. Pelos filhos, pela memória, por mim mesma. Porque a vida não se mede pelos tropeços, mas pela maneira como nos reerguemos. Não pelo que perdemos, mas pelo que escolhemos guardar no coração. Andrei partiu, mas deixou sementes, e cabe a nós regá-las. Não com lágrimas eternas, mas com a luz do dia a dia, com risadas, com a coragem de seguir em frente sem esquecer, mas também sem nos deixarmos prender ao passado. E você que acompanha essa história, o que acha das escolhas de Andrei? E de Nadiezda? Ela agiu como deveria? Às vezes, a vida não nos dá respostas fáceis, apenas caminhos. E cada um segue o seu, com suas verdades e suas cicatrizes. Se essas palavras ressoaram em você, se a jornada de Nadiezda e de seus filhos tocou algum lugar do seu coração, deixe um sinal. Um like, um comentário, uma reflexão. Compartilhe essa história com quem precisa lembrar que mesmo nas horas mais escuras, há espaço para a luz. Assine o canal para não perder as próximas narrativas, porque cada vida tem uma lição, e cada final é também um recomeço. E você, de onde nos lê? De que cidade ou canto do mundo você carrega suas próprias histórias? Conte-nos! Enquanto isso, desejamos a você saúde firme, paz no coração e dias tão brilhantes quanto o futuro que merecemos construir. Até a próxima!